Voltamos aqui para nossa revisão e a gente começa agora com a história do pequeno Hans. Só para contextualizar também sobre a história, né? Quem que é o Hans? Hans é o filho de um amigo de Freud e o contexto é que Hans nunca foi um paciente do Freud. Hans, na verdade, é o filho de um amigo de Freud que era um estudioso de psicanálise, e esse pai, preocupado com o filho, começa a reportar o que acontece com o filho para Freud. E o próprio pai faz esse papel de analista, cuidando do caso do próprio filho, tentando desvendar o que acontece, e Freud faz meio que uma supervisão clínica à distância. Então, o pai do Hans vai escrever para Freud e Freud vai fazer essa supervisão à distância. Apenas uma vez o Hans e o Freud se encontram pessoalmente para ele fazer uma intervenção, mas o contexto é que o Hans ele nunca foi um paciente direto do Freud. Foi o pai dele que fez toda essa análise. Então, vamos falar sobre a história do pequeno Hans. Tudo isso começa quando ele tinha uns 3 anos e meio, que é o início da fase fálica, que é quando a criança ela tem muita curiosidade sobre sexo, ele tem uma obsessão muito grande por pênis, pelo pipi dele, pelo pipi dos animais. Ele quer saber se o cachorro tem pipi, se o gato tem pipi, se a girafa tem pipi, se o cavalo tem pipi. Ele gosta de ir no zoológico para ver pipis alheios dos animais. E ele vai começar a descobrir o prazer no próprio corpo. Ele vai começar a cutucar o pipi dele e ver, nossa, que gostoso é cutucar esse pipi, né? Por que será? Ele ainda não sabe quais são as razões do porquê que ele sente o que ele sente, mas ele sente e tem muita curiosidade. Então esse é o início da fase fálica. E também começa aí, nessa idade, o complexo de Édipo, porque ele também sente prazer com o toque da mãe, quando a mãe vai dar carinho nele, quando a mãe vai lavar ele. Ele fala muito sobre o prazer que ele sente quando a mãe ajuda ele a fazer xixi, a colocar o pipi para fora. Então aí começa um sentimento libidinoso e ele começa a ter muitas necessidades de afeto da mãe, e com isso ele começa a dar uma rivalizada com o próprio pai, porque que mais pra frente da história a gente vê que o Hans, ele pela manhã ele gostava de entrar no quarto dos pais e ir na cama da mãe para ter afeto da mãe. O pai não gostava porque o pai queria continuar com a mãe ali, num contato mais íntimo. E o Hans não entendia o porquê que o pai não queria. Então ele começa a criar essa rivalidade de não, eu quero ter o amor da minha mãe só para mim e meu pai é um problema. Embora ele ame o pai. E aí comece uma ambivalência afetiva. Então é nessa idade, no início da fase fálica, que começa a ter esses sentimentos. Aqui o segundo tópico é a ameaça de castração. Deixa eu colocar minha fotinha aqui em cima. Ameaça de castração. Isso foi um episódio quando o Hans estava tocando no pipizinho dele. E a mãe, como naquela época essa parte moral era um problema, né? Que tudo era errado. A mãe repreende o Hans por ele estar tocando no próprio pinto. E ela fala, se você continuar, eu vou mandar o médico arrancar fora. E aí começa o que chamamos de complexo de castração. No começo o Hans não acredita muito, ele até debocha da mãe, porque a mãe até pergunta, se tirar o seu pinto, você vai mijar como? Ele fala, não, eu vou mijar pelo bumbum, mãe. Então ele debocha um pouco, mas essa memória ela é guardada para posteriormente ela vir à tona de novo.
E isso acontece no nascimento da irmã, da Hannah. O pequeno Hans, ele viu o parto da irmã. Na verdade, ele não viu o parto, né? Ele viu depois que ela nasceu. Mas o contexto de a mãe parindo, ele ouve porque isso aconteceu na casa dele. E antes, o Hans, ele pensa que tanto homens quanto mulheres têm pipi. Ele começa a dividir o mundo inteiro entre ter pipi e não ter pipi. Então ele vê, cachorro tem pipi, gato tem pipi. Mas a cadeira não tem pipi, a mesa não tem pipi. Então, animais, seres vivos têm pipi e seres inanimados não têm pipi. Então ele acha que tanto a mãe quanto a irmã tem que ter pipi. Aí ele chega lá naquele contexto da mãe dando à luz e ele vê uma bacia cheia de sangue embaixo da mãe. E pensa, meu Deus, o meu pipi não solta sangue? Por que o pipi da minha mãe está soltando sangue? E isso também cria... Por que você está buzinando aí, vizinho? Isso também cria uma desconfiança do Hans para com o pai, porque o pai, ele contava aquela ladainha de que as crianças elas vinham da cegonha. E o pai dizia que a cegonha traria a irmã do Hans. Só que daí Hans olha a mãe cheia de sangue embaixo dela e pensa, meu pai mentiu para mim, meu pai me enganou. Só que também o Hans ele não entende como acontece a concepção, ela só vê que a criança saiu por baixo e ele pensa que a irmã, na verdade, foi feito igual um cocô. Que ele usa a palavra Lumpft, não sei como é que se pronuncia, mas só sei que a teoria infantil é que a irmã foi gerada igual bosta. E isso também cria uma rivalidade com a irmã, porque ele vê que ele também começa a rivalizar o amor da mãe com a irmã. A irmã consegue muito mais atenção do que Hans. Hans sente muito ciúmes. E isso também traz uma ambivalência afetiva, porque Hans pensa, eu tenho que amar a minha irmã, mas eu também quero que a minha irmã vá embora. Não queria nem que ela tivesse nascido. E aí acontece o primeiro recalque, podemos dizer assim, dessa história. Que além, posteriormente, que a gente vai ver do cavalo, o Hans começa a ter medo de tomar banho na banheira. Porque o Hans, ele começa a odiar a irmã, e ele pensa, eu queria muito que a minha mãe, quando estivesse dando banho nela, derrubasse ela e ela morresse afogada. E aí a mãe ficaria só comigo. Só que ao mesmo tempo o Hans julgava esse pensamento e falava, que pensamento horrível é esse que eu tô tendo? Eu sou um bom menino, eu não posso pensar essas coisas. Ou seja, esse sentimento foi recalcado, só que ele foi convertido em uma fobia de tomar banho. Ele não queria tomar banho porque ele tinha medo de ser afogado na banheira, mas isso porque o sentimento que ele tinha no inconsciente era que ele iria... era que a irmã dele devia ser afogada. E também isso aumentou o complexo de castração por ter visto a mãe cheia de sangue, porque de alguma forma ele fez aquela associação da mãe gritando com sofrimento, com sangue, e isso criou muita angústia nele, e ele pensou, realmente eu posso perder meu pinto uma hora ou outra aí. Então, esses foram os fatos que aconteceram antes da fobia. Passando para o próximo slide. Isso é quando o Hans ainda está com seus 3 anos e meio. Ele começa a ter uma transição e divisão da libido. Libido, que a gente não está falando só de procriação, a gente está falando de busca de prazer. Freud diz muito sobre a busca de prazer no nosso corpo. Então, a libido é essa busca de prazer além da procriação. E o Hans começa a ver que o amor da mãe dele está muito disputado e ele se sente mal por esse complexo de Édipo.
Ele sente que é errado. Então, e Hans também começa a amadurecer. E esse amor objetal que ele tem, amor objetal seria um amor pelo outro objeto, é assim que a psicanálise usa esse termo. O amor objetal não fica mais preso em casa, ele começa a ter amores objetais fora de casa. Isso acontece quando o Hans e a família dele se mudam para um apartamento também em Viena, que ele mora. E no apartamento tem uma menina que ele se apaixona. É uma menina que ele vê na varanda e ele começa a se apaixonar por essa menina. E isso acontece por quê? Porque é uma estratégia do ego de encontrar um objeto de amor fora de casa. Porque ele vê que aquele sentimento que ele tem pela mãe está trazendo alguns problemas para ele. Então ele precisa externalizar esse afeto, ele precisa dividir essa libido com alguém além da mãe. Então a gente vê o Hans ele se apaixonando porque o ego dele está tentando tirar o foco um pouco da mãe e mandar para fora. Então ele precisa de amores objetais além da mãe. E isso se intensifica muito mais depois quando ele passa férias em Gmunden. Ele passa o verão no campo e lá ele tem outras amiguinhas e outros amiguinhos. Então a libido dele começa a ser dividida para várias outras pessoas, para de se concentrar. Antes era a mãe dele, depois foi a menina da varanda e agora tem várias amiguinhas para ele usufruir, para ele abraçar, apertar, beijar. Então essa angústia não se acumula mais. Ele consegue ter esse amor objetal por várias pessoas. Então isso tira essa angústia, isso não acumula mais nele. E ele também acaba sendo muito mais estimulado, né? A gente vê que o Hans está crescendo, então essa pulsão é cada vez maior. Ele está indo para o auge da fase fálica dele, então ele tem essa necessidade. E daí a gente vai para o próximo passo, que é quando eclode a fobia, que é quando ele volta dessas férias de verão, e agora chegou o inverno frio da Áustria, ele tem que ficar trancado na casa dele, sozinho, e com aquela libido no talo, ele precisa liberar aquilo e só tem a mãe dele, então ele foca muito na mãe, e a mãe é o objeto de mais desejo dele. E aí, aquele conflito, aquela angústia fica maior, o complexo de Édipo e essa rivalidade com o pai fica maior, e ele tem uma fixação tão grande que ele passa a não querer sair mais de casa sem a mãe. O texto diz que Hans ele passeava bastante no parque com a babá, e agora ele passa a não querer mais sair de casa sem a mãe, porque ele quer ficar com a mãe, ele quer que a mãe fique lá fazendo carinho nele. Então ele sente muita angústia, só que por enquanto é uma angústia muito vaga, é uma angústia sem um objeto definido, ele só está angustiado, entendeu? Essa angústia ela não foi deslocada para nada ainda. Ele diz que ele sente falta da mãe dele e ele quer a mãe dele. Isso só vai mudar quando ele vê uma cena horrível, que é um cavalo se acidentando na rua. Ele vê um cavalo puxando uma charrete, e esse cavalo cai, e ele começa a espernear na rua. E o Hans, ele fica muito assustado, e aí ele começa a ter fobia de cavalos. Essa angústia é deslocada para o cavalo. E a gente vai descobrir o porquê que ele está com medo de cavalos. O que tem a ver o cavalo com esses problemas que Hans tinha? Vamos ver a dinâmica psíquica do que acontece. Lembra da ambivalência? Tem aqui essa imagenzinha do Hans amando seu pai e brigando com seu pai ao mesmo tempo. Isso é muito angustiante. E isso é muito... eu tenho que também pontuar uma coisa muito importante.
do cavalo, posteriormente... Peraí, deixa eu reformular de novo. Tá, ambivalência afetiva. Ambivalência afetiva é esse afeto de amor e ódio que ele tem pelo pai. E o recalcamento e deslocamento acontece porque, ao ver aquela cena do cavalo caindo, naquela cena ele vê a cena do pai dele caindo e morrendo. E o porquê que ele vê aquela cena, por que ele faz a referência. Isso que eu estava tentando pensar em como montar essa linha de raciocínio. Posteriormente, nessa fobia, o Hans ele vai fazer um desenho para mostrar como que ele vê um cavalo. No desenho, o cavalo tem um bigode e tem a... Como é que é o nome do tapa-olho? Cabresto? Não, cabresto. Sei lá como é que é o nome daquele negócio. O Gil vai saber. Na cidade dele só tem cavalo. Não tem carro ainda. Ele faz um bigode enorme e aquele negócio no olho. E o pai dele tem um bigode enorme e tem óculos. E quando ele é questionado do desenho por que o cavalo tem aquele bigode, o Hans fala, não, é um bigode igual ao do meu pai. Então a gente vê que a relação do cavalo e do pai é real. Então qual foi o mecanismo psíquico do porquê que essa angústia foi deslocada para o cavalo? Aquela cena que ele vê do cavalo caindo, ele pensa no pai dele morrendo. Só que isso é uma realização daquele sentimento hostil para com o pai, porque ele quer que o pai morra para ele ficar junto com a mãe dele. E ele vê aquela cena e pensa, o meu sentimento acabou de matar o meu pai. Olha que horrível. Então aquela angústia é tão forte que o ego não consegue suportar. Então o ego precisa guardar aquilo. Isso não pode ficar fora. Não, vamos socar essa angústia lá no subconsciente, no inconsciente, não subconsciente, no inconsciente, para ele nunca mais pensar nisso. Coisa horrorosa. Então, isso é transferido. Acontece, lembra do compromisso? O sentimento recalcado, que é o ódio pelo pai, faz um compromisso com as defesas do ego e fala, tá bom, vamos expressar, vamos soltar essa energia. Só que não vai mais ser pelo pai, vai ser pelo quem? Pro cavalo. Então, o cavalo, ele tem medo que o cavalo caia, porque isso é a representação do pai dele morrendo, só que ele para de pensar nisso conscientemente, ele só tem medo que o cavalo caia. E ele também tem medo que o cavalo morda ele. Por quê? Porque isso lembra o complexo de castração, que por ele ter esses pensamentos horríveis, ele vai ser punido. E como que ele vai ser punido? Ele vai ter o pinto dele arrancado fora. Então ele tem medo que o cavalo morda ele. Então é esse o mecanismo que acontece. Aí começa o nosso processo de análise. Lembrando que a análise não é feita pelo Freud, a análise é feita pelo pai. E essa análise acontece porque o pai começa a perceber os problemas do filho, dele tá lá em contato com o Freud. Aí o Freud fala, ó, começa a tomar nota. Vê aí o que o moleque vai falando e vai escrevendo tudo, palavra por palavra, e a gente vai fazendo essa interpretação. O menino vai estar fazendo essa associação livre mesmo, sem perceber. Freud não podia montar um setting terapêutico com uma criança de 5 anos, porque não ia rolar. A criança não ia ter essa confiança com o Freud. Mas ele tinha muita confiança com o pai. Então o pai mesmo tomou esse trabalho de fazer essa análise. Aí, o pai, numa tentativa de tranquilizar o menino, ele conta pro Hans que a mamãe e a irmã dele não têm pipi, que as mulheres não têm pênis. Só que isso causa o efeito oposto, ele fica horrorizado, porque ele tinha uma certa segurança que o pipi dele não ia arrancado, porque não tinha como alguém não ter pipi. Só que, meu Deus, se minha mãe
e minha irmã não têm? O que que impede de alguém tirar o meu? Então isso fortalece o complexo de castração. Então a tentativa do pai dele de acalmar ele foi frustrada. Isso confirmou o complexo de castração no coitado. E como o Freud já montou as peças do quebra-cabeça e viu que se tratava de um complexo de Édipo, que na verdade essa fobia de cavalos ela era uma histeria de angústia, e essa angústia foi deslocada para a figura de um cavalo e que o cavalo representava o pai, o Freud fez a intervenção que foi simplesmente revelar para o menino o que aquilo significava. Que inconscientemente o menino já sabia, mas o Freud só precisava trazer isso à luz da consciência. E o Freud acolheu o menino e falou: ó, eu sei o que você está pensando, eu sei o que você está passando. E eu quero te dizer que tá tudo bem, o seu pai não vai ficar bravo com você. Eu sei que você tá com medo do seu pai porque você ama muito a sua mãe e você sente essa rivalidade e você tem muito medo do seu pai por causa disso. E na verdade o cavalo é uma representação do seu próprio pai. Mas eu quero te dizer que tá tudo bem. Seu pai não vai brigar com você. E o Hans, em vez de retrucar ou em vez de, sei lá, ter algum pensamento hostil, ele fica maravilhado com aquilo. Porque de alguma forma o cara leu a cabeça dele. O Hans até fala pro pai dele depois: o Freud ele fala com Deus? Como é que esse cara consegue falar o que eu sinto mesmo antes de eu falar? E deixa eu colocar minha câmerazinha aqui embaixo. Aí a partir disso, esse conflito foi trazido para a consciência e o Hans ele começa esse processo de... Como é que é o nome? De elaboração. Ele começa esse processo de elaboração, porque toda elaboração começa quando a gente traz o conflito à luz da consciência. E qual é a forma que ele começa a elaborar? Ele elabora por fantasias. E qual que é a fantasia que ele teve? O Hans começa a contar para o pai dele que ele teve um devaneio. Ele não sonhou com aquilo. Ele falou: não, pai, eu não sonhei com isso. Eu só pensei, eu só tive essa fantasia aqui na minha cabeça, aonde tinha uma girafa grande e uma girafa amassada, uma girafa menor amassada. Aí eu pegava essa girafa menor amassada e eu tirava essa girafa da girafa grande, tirava de perto. E quando eu fazia isso, essa girafa grande brigava, ela gritava. Só que eu me mantive aqui com a girafa amassada até o ponto que a girafa grande parou de gritar. Essa girafa desistiu. E quando essa girafa grande desistiu, o que eu fiz? Eu sentei na girafa amassada. O que isso quer dizer? É a fantasia que ele teve para poder simbolizar esse complexo de Édipo na cabeça infantil. A girafa grande era o pai. O porquê da girafa ser grande e a outra ser amassada. Isso ele faz uma relação com as genitálias dos pais. Porque na cabecinha dele, o pai dele tinha um pintão e a mãe dele tinha um negócio amassado. Ele achava que a perseguida era um negocinho amassado. Então, quando a dinâmica na casa deles era que de manhã o Hans se metia no meio da cama, querendo ficar com a mãe, o pai começava a brigar, aí o Hans continuava lá e a mãe falava: tadinho do Hansinho, deixa dar carinho pra ele. O pai ficava bravo e ia embora, e o Hans monopolizava aquele amor da mãe. Então ele criou uma representação e uma fantasia. Então esse foi o primeiro indício de que aquela dinâmica foi trazida à luz da consciência do Hans. O Hans não estava mais guardando aquilo no inconsciente. Então aquilo estava tão consciente que ele conseguia até fantasiar. Só que isso ainda não resolvia o problema. Aquele conflito estava à luz da consciência, mas o conflito ainda existia. Só que à luz da consciência ele consegue
começar a elaborar o conflito. E a elaboração desse conflito começa com outra fantasia que ele tem. Ele tem a fantasia com um encanador. Encanador porque o Hans ele viu o encanador arrumando a banheira da casa dele com um alicate. E ele via ele retirando peças com um alicate. Então ele faz essa associação de encanador como alguém que conserta coisas com um alicate. E o Hans ele faz uma fantasia, ele gera uma fantasia aonde o encanador ele arranca o pinto e o bumbum do Hans com um alicate. Ou seja, ele está falando do complexo de castração, só que ele supera esse complexo de castração, porque depois do encanador arrancar o pipi e o bumbum, ele dá pipis, um pipi e um bumbum novo, igual ao do pai. E o que isso significa? Significa que a partir de agora, o Hans ele tem o mesmo aparelho, ele tem as mesmas ferramentas do próprio pai. Então ele não precisa mais brigar com o pai. Ele não é mais vulnerável. Agora ele é igual ao pai. Agora ele tem um pintão igual ao do pai. E com isso ele supera o complexo de castração. E agora ele pensa, agora como eu tenho um pintão, eu não preciso mais rivalizar com o meu pai. E a minha irmã também agora não é. Eu não preciso ter ciúmes dela porque ela é só uma criança e eu agora sou autossuficiente. Eu preciso agora reformular aqui o cenário da minha família. Eu preciso trocar alguns papéis. E daí a nova fantasia do Hans, que foi essa reestruturação familiar que ele fez na cabeça dele. O Hans, ele se casa com a mãe dele. E o pai dele, ele se casa com a avó, com a mãe do pai dele. Porque na cabeça dele, eu amo a minha mãe, o senhor ama a sua mãe, nada mais justo que eu fique com a minha e o senhor fique com a sua. Tá ok? Então, resolvido. Então agora a mãe é minha, o pai casou com a avó e a Hannah é minha filha. Então eu não preciso mais ter ciúmes dela. Ao contrário, agora eu vou tratar ela com muito carinho. E a minha mãe, quer dizer, a minha agora esposa, também tem que tratar ela com muito carinho. Então perde-se os ciúmes. Então é totalmente anulado as rivalidades. E com isso ele consegue elaborar e o sintoma perde-se a utilidade. Lembrando que a utilidade do sintoma é tirar aquela angústia que foi recalcada, que agora não mais recalcada estava. O sintoma perde a utilidade. Lembrando que o sintoma é uma forma que o ego criou de resolver um problema, porque o problema existia e o sintoma ele resolve paliativamente aquele sintoma. Só que agora, como não existe mais aquela energia, aquele sentimento recalcado, não precisa mais de sintoma. E aí, o que acontece? O Hans perde a fobia de cavalos. Ele agora começa a sentir até um apreço pelos cavalos. E outra coisa, o Hans ele começa a ter muito mais admiração pelo pai. Ele começa a ver o pai como um parceiro. Agora eu sou igual ao meu pai. Agora eu tenho um negoção igual ao meu pai. E meu pai é meu parceiro. Meu pai não é mais o meu rival. E ele também ele perde um pouco desse grude com a mãe, dessa fixação pela mãe. Agora é um relacionamento mais brando. E tudo fica muito bem. Ele consegue reestruturar isso. Só que muita gente fica pensando, nossa, o que muita gente disse depois de ouvir essa história e antes de ver o resultado na vida adulta. Nossa, mas você entrar na cabeça de uma criança assim, isso vai trazer traumas para a criança, vai se tornar um adulto disfuncional, vai acabar com a vida da criança. E a prova de que o contrário aconteceu em 1922, lembrando que todo o processo de análise aconteceu em 1905, quando o Hans tinha
Pera, agora eu tô ruim de matemática. Enfim. Não, o Hans tinha 19 anos quando ele voltou. Em 1922 ele tinha 19 anos. E o Hans, ele volta para falar com Freud. E ele já é conhecido como Herbert Graff. Então eu não sei se Hans, na verdade, é um apelido ou se é um pseudônimo que foi usado só para o Freud publicar, mas o cara real é o Herbert Graff, que ele virou um diretor de ópera muito bem sucedido. E o Freud questiona ele, falando: Herbert, antigo Hans, você se lembra do episódio onde você teve fobia de cavalos? E ele fala: não faço ideia, não lembro disso não. Ele não tinha memória de que um dia ele teve fobia de cavalos. O tanto que essa fobia perdeu o sentido para ele, perdeu a utilidade para ele. Então, vimos que depois desse processo de elaboração, ele conseguiu tocar a vida dele normalmente, sem sequelas nenhuma. E qual foi a mudança de paradigma para a psicanálise? Vocês lembram que até então o Freud era um herege por falar de sexualidade infantil. E o que as pessoas falavam era: como é que você consegue falar isso só olhando o subconsciente das pessoas? Porque até então não se tinham provas empíricas que isso acontecia. O Freud ele só tinha analisado a cabeça de pessoas adultas via associação livre de ideias. E agora o Freud pôde provar empiricamente, porque ele viu ao vivo a construção da sexualidade de uma criança e a elaboração do complexo de Édipo, que até então também era um mito. E agora, empiricamente, Freud pôde provar aos céticos que o sintoma não é um erro biológico, mas uma linguagem simbólica do inconsciente que pode ser decifrada e curada. E essa foi a revisão do nosso querido Hans. Espero que essa análise ajude aos meus colegas e eu acho que a partir daí a gente pode começar a nossa discussão. Muito obrigado.